Salve, camaradas, estes dias aqui do canal do Estes Raça, Classe e Revolução. A gente está chegando com mais um vídeo aqui no canal com o título Glauber Braga caçado, Pedro Lucas nomeado. Firmeza? O vídeo é em solidariedade ao deputado do PSOL que foi caçado no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados agora muito recentemente, mas também uma denúncia sobre a nomeação do Pedro Lucas, que é o deputado federal maranhense aqui do União Brasil, para o Ministério das Comunicações do governo Lula. Assista o vídeo que você vai entender a relação que existe entre os dois fatos. Mas antes, eu queria agradecer muito aí a você, certo, que tem ajudado a divulgar o nosso canal. Nós batemos 2.000 inscritos agora na semana passada e a gente pede a você que continue, por favor, ajudando a divulgar as nossas ideias aqui no canal do Estes Raça, Classe e Revolução. Camaradas, o pretexto crime que o deputado Glauber Braga teria cometido para ser cassado no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados chega a ser risível, chega a ser ridículo. É que ele teria agredido e expulsado do plenário da Câmara um ativista provocador do MBL que já havia provocado o Glauber por várias vezes. Na última, insultou a mãe do deputado que estava hospitalizado em estado muito grave, e aí ele tomou essa atitude que eu também teria tomado se estivesse no lugar dele. E a prova maior disso é que a mãe dele veio a falecer alguns dias depois dessa confusão. Mas é óbvio que não é esse o motivo central da cassação do deputado Glauber Braga. O motivo central é que ele foi um dos poucos ali naquela casa que teve coragem de denunciar publicamente e abertamente o orçamento secreto, que é um dos maiores crimes de corrupção da história do Brasil, se não o maior de desvio de verba da nova República Brasileira, que beneficia não só os partidos de direita, de ultradireita, o centrão, mas todos os partidos. Por isso o Glauber foi isolado, por isso o Glauber foi perseguido, por isso o Glauber foi cassado. Mas o mais grave ainda é a postura do presidente Lula. O Lula não se colocou contra a cassação do Glauber. Não se colocou. E isso não é um erro, isso não é um equívoco. O Lula cometeu um crime contra um deputado que tem um mandato exemplar de enfrentamento à ultradireita naquele plenário e também as políticas do governo que ataca a classe trabalhadora. Esse foi o motivo central. E na mesma semana que o Glauber foi cassado, 2 dias depois, o Lula nomeia para ministro das Comunicações o deputado federal aqui do Maranhão, Pedro Lucas, do União Brasil, no lugar do Juscelino Filho, que também é maranhense, também do União Brasil, e que foi afastado porque foi acusado pela Procuradoria-Geral da República de ter desviado dinheiro, sabe de onde? Do orçamento secreto para o município de Vitorino Freire, onde ninguém mais, ninguém menos do que a irmã dele é prefeita. É com esse tipo de gente que o PT e Lula se lambuzam. Mas o escândalo não para aí, gente. O Pedro Lucas foi peça-chave, fundamental, para a coleta de assinaturas de deputados, tá? Que prevê a urgência da votação de um projeto-lei que visa anistiar os golpistas do 8J de 2023. Isso mesmo. O deputado que o Lula nomeou para o Ministério de Comunicação, das Comunicações, é justamente um apoiador de golpistas. Porque se pede anistia é porque é a favor do golpe que tinha um plano B, que seria o assassinato de Lula, de Alckmin e de Alexandre de Moraes. Por isso mesmo que o líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, fez questão de agradecer publicamente ao Pedro Lucas e a outros ministros do governo Lula que se esforçaram para coletar assinaturas
para anistiar os golpistas do 8J de 2023. Para que vocês tenham uma ideia, das 257 assinaturas necessárias para botar esse projeto para ser votado em caráter de urgência, mais de 130 foram de deputados de partidos da base de apoio do governo Lula, ou seja, mais da metade. Daí, camaradas, é muito fácil, mas muito fácil, dizer que o problema do crescimento da ultradireita no Brasil é o povo pobre. Antes era o negro que queria voltar para a senzala, agora é o branco pobre do eixo sudeste. Quando é o PT, quando é Lula, não. Isso aqui é para manter a governabilidade. O mínimo, pessoal, mínimo de honestidade política não faz mal para ninguém. Porque quem derrotou já a ultradireita nesse país, quando a ultradireita estava torturando, matando, na ditadura militar, foi a classe trabalhadora organizada. E a classe trabalhadora organizada que vai derrotar a política econômica do governo Lula e também a ultradireita. Porque o problema não está na classe, o problema está nas suas direções. E a prova maior disso é que os partidos e as centrais governistas querem transformar o 1º de maio num piquenique de conciliação de classe com os patrões, justamente no momento que era preciso uma grande mobilização para botar golpistas na cadeia. Por isso que a CSP com Lutas, junto com outras organizações, estão chamando um 1º de maio que tenha independência em relação ao governo e independência em relação aos patrões, que possa se enfrentar com o governo Lula e que possa também se enfrentar com a ultradireita. E, por último, eu queria recitar um trecho aqui de um poema que tem muito a ver com esse momento, oferecer ao deputado Glauber Braga, com quem nós temos muitas diferenças, mas que nesse momento nós estamos incondicionalmente ao lado da defesa do seu mandato. Inclusive, o Glauber se encontra em greve de fome no plenário da Câmara para tentar preservar o seu mandato que foi dado pelo povo, que foi dado pela classe trabalhadora e não por bandidos e corruptos. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim, não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil entre eles entra sozinho e na nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. No caminho com Mayakovsky, Eduardo Alves da Cunha. Paz entre nós, guerra aos senhores. Até o próximo vídeo.